sou carioca, nascido em Niterói, mas criado no Rio de Janeiro, no Flamengo. Fiz minha escola básica no Colégio Zacaria, ali no Catete. E depois fiz o ensino médio no Andrews. Os meus pais hoje são aposentados, mas eles eram professores secundários. E, na verdade, eu fui bolsista nas escolas, fui acompanhando os meus pais ao longo da trajetória de trabalho deles. Meu professor de Zacarias no Andes. Meu pai foi professor de Zacarias no Andes, e antes eu tinha estudado no Colégio Cruzeiro, bem pequenininho, que era onde a minha mãe dava aula. Cruzeiro é a escola alemã. Era uma escola alemã, mas foi só ele era bem pequenininho, foi antes da alfabetização. Meus filhos estudam no Andes. Ah, é? Ah, que legal. E agora todo mundo lá na e tal, mas eu tinha algumas coisas que eu gostava muito. Eu gostava muito de matemática e gostava muito de história. E eu tinha feito 2 Olimpíadas Brasileiras de Matemática como aluno do segundo grau já. E aí, aquela coisa meio induzido pelos professores e, enfim, acabei decidindo fazer engenharia, prestei engenharia, passei na UFRJ, comecei a fazer engenharia. Logo do primeiro para o segundo semestre, eu já achei que eu não queria fazer engenharia, né? E aí eu prestei História na UERJ e fui aluno de História da UERJ durante 3 anos, mas não cheguei a concluir História, né? Mas me marcou muito fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo e ter Então a minha socialização nas ciências humanas, digamos assim, foi pela História. Sempre muito fazendo os 2 cursos e muito descontente com a engenharia, mas também atraído por algumas coisas dentro da engenharia, especialmente as coisas mais teóricas. Então, matemática, normalmente cálculo, era um interesse muito forte, física era um interesse, eu me divertia, achava bacana, gostava e tal. Não gostava das coisas práticas, que é justamente o que caracteriza um engenheiro. Os seus pais eram professores de quê? Inglês. 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 Você nasceu em que ano, Eduardo? 65. E aí eu, muito em dúvida o que eu ia fazer, eu cheguei a fazer um estágio em engenharia civil propriamente, depois fiz um estágio em engenharia hidráulica, que foi o que eu acabei fazendo na especialização, que era uma coisa que me atraía teoricamente também, porque tem uma similaridade assim, com a coisa do imprevisível da matemática, assim, os modelos menos preditivos e mais probabilísticos, assim, eu gostava bastante. Cheguei a fazer estágio nessas 2 coisas, mas acabei no 6º semestre entrando na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, na ENSP, no Departamento de Ciências Sociais, comecei a trabalhar num projeto de avaliação das políticas de saneamento do Planasa, avaliações das políticas do regime militar. A gente estava aí no meio dos anos 80, tinha uma série de institutos de pesquisa e órgãos acadêmicos estavam fazendo esse mesmo exercício de fazer uma avaliação crítica das políticas do regime por vários ângulos setoriais, né? E eu entrei nesse projeto. Então foi assim a minha socialização nas ciências sociais propriamente foi na ENSP, né? Foi lendo as Era coisas essa especialização em saúde pública que você não. fez? Não, isso foi o estágio mesmo antes. Aí quando eu concluí a graduação, eu já estava plenamente integrado na ENSP. E eu tinha conseguido mais ou menos descobrir, ao longo desse período que eu fiquei lá 2 anos e meio estagiando, e eu consegui encontrar várias pessoas com um perfil similar, que tinham feito derivações disciplinares de algum momento e tal, e eu
descobri que tinha pelo menos 2 saídas possíveis por dentro da engenharia. Que uma delas era para a área de meio ambiente e outra era para a área de cidade, desigualdades, saúde, coisas que giravam nesse campo, assim. E essa foi uma das principais razões, além da teimosia, foi uma das principais razões de não desistir da engenharia. O curso de História, ele era um curso de qualidade muito pior, né? Eu acho, inclusive, que ele foi, posteriormente, a geração que dava aula lá e tal, teve uma grande renovação na UERJ, nas pessoas que davam. Ele era um curso muito antigo, assim, então ele foi interessante, importante para mim, mas não era um curso que... E aí eu fui perdendo o interesse gradativamente por ele. O curso de engenharia era tempo integral? Não, ele era até 1h da tarde, inclusive ao sábado. No sábado. Aí você fazia à noite na UERJ? Fazia à noite na UERJ. E aí, à medida em que o estágio foi ficando cada vez mais legal e importante e tal, a história foi cada vez mais se perdendo a graça. E eu... Mas você quase concluiu em 3 anos? Acho que disciplinas concluídas mesmo, talvez 2 anos e meio, assim. Tanto que isso é uma coisa que, por vezes, eu nem coloco nos currículos e tudo, porque eu não tenho nem comprovação dessas coisas da UERJ. Aí o mestrado você vai fazer no... Isso. Aí a especialização eu fiz na própria Fiocruz, um pouco uma continuidade dessa experiência. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era meu chefe direto, o Alberto Najar, que é pesquisador até hoje lá no Departamento de Ciências Sociais da ENSP, e que tinha feito, também tinha feito engenharia e tinha feito estava acabando o mestrado no IPUR. E aí eu fui para o mestrado em Planejamento Urbano e Regional no IPUR, que era, claramente naquela época já era um mestrado em Sociologia Urbana e Regional, né? Com uma carga muito forte socioeconômica, assim, uma certa sociologia urbana marxista francesa e tal. Era um curso que tinha saído da COP, ele tinha sido criado com dinheiro do BNH, inclusive financiamento do BNH para criar uma coisa bem técnica dentro da COP, e que na virada dos anos 70 para os anos 80 ele saiu da COP, porque já não tinha mais patrocínio do BNH, e um conjunto de professores de esquerda que tinha vindo da França, principalmente, retornado dos seus doutorados e tal, deu uma outra vertente mais para a área social, para a área de análise social e análise urbana, e, enfim, que a análise caracteriza o IPUR até hoje. O Luiz César Ribeiro, você já conhecia? Não. Você conheceu lá? Eu conheci todo mundo lá, né? Várias pessoas que foram muito importantes na minha formação, que não tem muito a ver com o meu trabalho posterior, mas que foram importantes para a minha formação intelectual. Assim, Ana Clara Torres, já falecida, o Carlos Weiner, o grupo do Luiz César, com o Adalto, a Luciana. Foram pessoas que eram um pouco mais velhas que eu, mas que já estavam começando a dar aula e tal, e que tinham acabado o mestrado e não tinham doutorado ainda, e que foram importantes num diálogo, assim, numa interlocução. Paralelamente a isso, tem uma outra coisa formativa importante para mim, eu acho que é uma certa trajetória mais próxima das políticas públicas propriamente. Então, durante o mestrado, eu trabalhei na FASE, que é uma ONG de organização popular antiga, né? Uma avó das ONGs brasileiras dessa área, na Baixada Fluminense, dando assessoria a movimentos de habitação e saneamento, né? Foi uma das poucas vezes que eu usei o meu saneamento na minha trajetória. Mas o saneamento está como tema do teu mestrado. Isso, Você levou da pesquisa anterior ou foi uma pesquisa nova? Não, não tinha, o anterior não tinha nada a ver com pesquisa, era uma coisa de ação mesmo. Quer dizer, na Fiocruz eu trabalhava com políticas de saneamento, mas era em nível nacional, né? Era a avaliação do Planasa. E o meu mestrado foi e o meu doutorado também, né? Foi uma continuidade do mestrado, os dois analisando as políticas de saneamento no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas aí num nível intra-urbano e discutindo segregação socioespacial, dialogando muito com uma tradição francesa fundada pelo Edmond Pretesset de discussão de segregação socioespacial, distribuição dos grupos sociais no espaço e distribuição dos equipamentos públicos, né? Para discutir
encaixes e desencaixes entre uma coisa e outra, acesso a políticas e tal. E também aí quando eu saí da fase eu fui para a prefeitura de Angra, trabalhei durante um período curto na prefeitura de Angra, que foi a primeira gestão de uma longa, acho que foram 4 gestões seguidas do PT, mas esse foi o primeiro momento da primeira gestão. Foi uma gestão muito complicada, com muito conflito político e tal, então fiquei alguns meses lá, saí de lá e fui convidado para vir para cá. Era qual? Eu era subsecretário de Obras e Serviços Públicos. Mas foi muito curto. Mas ela foi importante porque, nessa trajetória, ela é importante porque, primeiro, porque demonstra um certo interesse da prática, né? de ter uma intervenção concreta na política. E também ela foi um elemento importante para explicar, em termos causais, assim, como é que eu vim parar em São Paulo. Né? Porque quando eu saí de Angra, eu ainda era aluno de mestrado, já tinha acabado os créditos, o mestrado era muito longo, né? Então eu já tinha acabado os créditos, já não tinha bolsa já há muito tempo, mas ainda tinha prazo e estava fazendo a dissertação. Mas aí eu fui convidado para vir para cá para trabalhar no governo Erundina. Você era filiado ao PT? Era filiado. Desde quando? Como é que você se aproximou? Não sei dizer quando especificamente, mas eu devo ter me filiado tipo em 87, 88, alguma coisa assim. Antes, portanto, dessas passagens pelo poder público. Né? Então eu vim para cá para trabalhar como assessor na secretaria, assessor do programa de favelas, que era um programa que estava sendo montado naquele momento, foi o primeiro programa de favelas da Prefeitura de São Paulo. E, enfim, numa escala cidade de São Paulo, né? Então, uma escala assim de 1.100 favelas, 1.050 favelas, orçamentos gigantescos, capacidade administrativa e técnica zero, né? Aquela coisa assim. Isso em que ano que você veio para São Paulo? 91. 91. Agora, o seu contato, como é que foi que você veio para São Paulo? Eram pessoas que tinham, sei lá, contatos pessoais dentro da rede das pessoas que trabalhavam em administrações petistas ou que tinham feito campanha para os governos cariocas, né? Pessoas que eu conhecia dessa rede, assim, de relações interpessoais. O convite mais específico foi de um arquiteto chamado Paulo Saad, que é um arquiteto da SEAB do Rio, que estava vindo, que era um cara com muita experiência em projetos de favela. Ele tinha trabalhado na urbanização do Santa Marta e na urbanização do Pavãozinho, nos primeiros projetos, e veio para cá a convite do Nabil Bonduque, que era o superintendente de habitação popular, e para montar justamente esse programa que se chamava Geofavelas, Grupo Executivo de Urbanização de Favelas. E foi uma experiência muito importante para mim. Fiquei 3 anos na administração, foi super intenso. O meu plano era ficar durante o período em que eu precisava me financiar para concluir a dissertação. Então, meu plano era escrever a dissertação à noite, enquanto eu trabalhava de dia. E o meu trato com a minha chefe era que eu ia ficar aqui durante 9 meses. Minha chefe era a Laura Bueno, uma arquiteta que hoje é professora da PUCamp. E eu ia fazer durante 9 meses. E aí, enfim, a vida foi rolando, foi ficando interessante. Comecei a namorar, casei e tal, e nunca mais voltei. Quer dizer, depois teve um pequeno período que eu voltei para o Rio, mas acabei me implantando aqui em São Paulo. Quando acabou a administração... Você já conhecia São Paulo antes? Não. Conhecia, assim, já tinha vindo a São Paulo, mas não tinha nenhuma relação afetiva nem de conhecimento da cidade. E com essa experiência de um carioca vindo de vez para São Paulo, mesmo no início, não imaginasse que seria de vez? Foi muito boa, muito boa. Assim, na verdade, o trabalho da prefeitura era tão intenso, foi uma experiência tão intensa e tão total, no sentido de que a vida inteira era o trabalho, os amigos eram aquilo, e os fins de semana, e tinha coisa do mutirão no fim de semana, de construção de habitação. E a pessoa que veio a ser minha companheira naquela época, minha primeira companheira, ela trabalhava com um projeto de urbanização de favela diretamente, ela é arquiteta. Então tinha uma coisa dos mutirões no fim de semana.
Então tinha uma coisa assim que a vida era completamente... não sei se eu me mudei para São Paulo, me mudei para a prefeitura de São Paulo. Imersão total. Quando acabou a gestão, justamente por isso, deu uma depressão profunda, né? Porque aquilo que era um brinquedo, assim, que a gente ficava pensando nele o tempo inteiro, trabalhando o tempo inteiro nele e tal, já não tinha mais. E a gente... Então, uma série de pessoas da gestão tentaram montar uma ONG, chamada Cidade Democracia, umas 15 pessoas talvez, que teve vida curta, pelo menos conosco. Ela depois continuou existindo, mas ela com a gente teve vida curta. A ideia era continuar fazendo... o dilema era ali, para mim colocado era, eu tinha defendido o mestrado no meio desse processo, a minha dúvida era se eu ia para o doutorado, se eu apostava na carreira acadêmica ou se eu apostava numa carreira de quadro partidário, de prefeitura, de poder público. Teve muitas pessoas da minha geração que fizeram isso e foram, porque ele tinha convite para ir para outras prefeituras e para refazer ou continuar fazendo o tipo de política que a gente estava fazendo naquele momento. Então, levar esse Geofavelas, essa experiência de favela foi muito estruturadora, assim, numa ausência de capacidade técnica, foi muito estruturadora. E aí, esse ano, durante o primeiro ano que a gente ficou fora da prefeitura, foi um ano meio de transição em que a gente tentou fazer, ou algumas pessoas tentaram fazer uma alternativa intermediária, que era trabalhar com essa ONG, que permitia continuar morando em São Paulo, não entrar em prefeitura nenhuma, mas interferir nas políticas, propondo políticas, programas e coisas para... Não era um escritório de projeto, porque não era essa a ideia, era um escritório de políticas, digamos assim, né? Para pensar políticas habitacionais similares. Não deu certo, a gente ficou lá um ano sem muito trabalho, e eu fui gradativamente definindo a minha cabeça, assim, bem claramente, assim, no final do ano já estava claro que não queria virar quadro, não queria ir para prefeitura nenhuma. Eu queria voltar para... Eu sou visitante lá na Fiocruz, na própria Fiocruz. Mas foi no meio do meu doutorado. Já no doutorado. E aí, no final desse ano, eu tive dúvidas, porque a minha formação era uma formação muito pouco ortodoxa, para dizer o mínimo. Então, eu tinha muitos pontos de saída, digamos assim. Então, fiquei em dúvida, ao menos, entre arquitetura e as ciências sociais, né? Então, eu cheguei a fazer uma disciplina com um aluno especial na FAO. E nas ciências sociais, eu queria... eu cheguei, assim, depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão que eu queria fazer uma coisa, completar, que na UIPUR, na minha opinião, eu tinha tido uma formação em sociologia bastante boa, assim, eu tinha sido introduzido à sociologia de uma forma bem sólida, com uma marca muito forte do marxismo francês, né? Com várias lacunas em relação à sociologia americana, por exemplo. Mas eu tinha digamos assim, tinha uma base, e o IPUR era muito sério continua sendo, mas era muito castiço, assim, né? Então, o curso de Economia Política era a primeira à última linha dos tomos todos do Capital, sabe? Era uma coisa assim que era para ler e fazer as coisas... Mas eu tinha uma formação muito fraca em ciência política. Muito fraca em ciência política, porque o IPUR não tinha ênfase nisso, na verdade tinha até um certo preconceito, e eu queria trabalhar, desde o meu começo, da minha preocupação era política pública. Então era política pública e cidade, né? Essas duas coisas estão presentes desde lá da INSP. Então, eu acabei decidindo, a minha ideia para o doutorado era fazer uma coisa que complementasse a minha formação, não era nem virar professor de ciência política, era aprender ciência política para cobrir essa lacuna. Nessa época, no final da segunda metade dos 80, começo dos 90, o NEP da Unicamp, o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, era muito forte, muito importante, então eu fui sem conhecer absolutamente nada, ninguém e tal, só a literatura, tendo lido bastante, mas sem conhecer as pessoas, sem ter contato pessoal nenhum. Eu peguei um carro, fui para Campinas, perguntei no serviço de informação da universidade onde é que ficava o NEP, fui no NEP, perguntei onde é que
qual era o curso que eu estava fazendo, queria fazer doutorado, aí a pessoa disse, não, você não está, você está mal informado, aqui não tem doutorado não. Aqui, os núcleos não têm cursos, você tem que ir nos lugares, nos institutos onde os professores são. Aí tem os professores da economia e das ciências sociais. Aí eu fui para a economia, peguei lá as informações, fui nas ciências sociais e vi que o meu interesse era, na verdade, em ciências sociais, numa área de ciência, de governos e políticas públicas. Mas por que você pensou na Unicamp, não na USP ou outra opção? Isso é muito curioso, mas não há outra forma de apresentar. Primeiro porque na área de ciência, de políticas públicas não era um lugar muito atrativo na época, assim, a USP. Mas além disso, tinha uma coisa clara para mim, que eu acho que era verdade, mas que nunca saberemos, que é que eu achava que a USP não me aceitaria no doutorado. Não aceitaria uma pessoa com uma trajetória heterodoxa no doutorado. A USP era um lugar fechado, endogâmico, em que as pessoas que entravam e se formavam eram pessoas que tinham feito graduação lá, mestrado lá, tinham relações pessoais com os professores, não sei. Por uma ironia do destino enorme, depois eu voltei como professor, né? Mas eu voltei como professor num outro momento. Eu não acho que fosse ingenuidade da minha parte, que eu era imensamente ingênuo em relação, não mapeava direito, mas essa sensação que eu tinha em relação ao USP não estava equivocada. Tem uma mudança geracional e do ambiente da USP, do projeto intelectual tal, do momento que eu fiz o doutorado para o momento que eu virei professor, que explica que eu tenha virado professor depois. Desculpa se eu te interrompi. O sistema de ingresso na pós-graduação na USP, o antigo, o professor escolhia praticamente os orientandos, né? O que favorecia esse recrutamento endógeno, a pessoa, aluno de graduação, mestrado, doutorado. Administrativamente isso ainda é possível, sabia? Até hoje é possível o cara dizer que a gente tem que ver, vez por outra, é raro, mas tem casos de... 3 anos atrás teve o caso de um professor que disse, eu quero que fulano passe. E aí o pool do departamento disse, não, mas esse cara não vai passar. Aí disse, então tá bom, então ele vai ser meu doutorando. Essa coisa ainda é possível. Os titulares têm prerrogativa de fazer isso. Bom, na Unicamp já era outro sistema. A Unicamp era muito mais arejado, totalmente diferente. E tinha uma coisa que me atraía, que era uma coisa menos disciplinar. Tive sempre, por conta da minha trajetória também, mas por conta dos meus assuntos, né? Meus assuntos são bem interdisciplinares, então estar num doutorado em que não era de ciência política, que era de ciências sociais e que eu tinha colegas de antropologia, colegas de sociologia, e que a gente fazia matérias comuns, mas fazia matérias também que eram só da área de políticas públicas do Estado, foi importante. Você já conhecia a Argelina, não, né? Não. Ninguém que vai ser teu orientador. Não conhecia absolutamente ninguém. Fez a seleção. Fiz a seleção. Precisava indicar orientador? Não precisava indicar orientador. Meu primeiro orientador, por um período muito curto de tempo, foi o Vilmar Faria. A primeira pessoa com quem eu conversei sobre o meu projeto e tal, e que foi muito simpática, muito receptiva, como ela sempre é, e muito academicamente capaz, foi a Argelina. Isso é uma coisa curiosa. A primeira pessoa com quem eu conversei, sentei e conversei antes de fazer a seleção. Eu procurei um amigo do Rio, uma amiga que indicou um cara amigo dela, que eu não conhecia, que estava fazendo antropologia lá, conversei com ele e tal, e das pessoas ele disse, olha, o seu assunto tem mais a ver, pelo que eu sei, essa pessoa é legal e tal, vai lá conversar com ela. Eu fui, conversei e foi ótimo, foi uma conversa ótima, mas foi uma conversa apenas de recepção acadêmica, e aí eu entrei, comecei a cursar. O Vilmar tinha toda uma discussão sobre urbanização brasileira, né? E a Argelina tinha tido uma contribuição muito forte, importante no NEP e em políticas públicas, mas estava exatamente naquele momento fazendo o projeto dela sobre o Congresso. Então ela estava dialogando, na verdade, com outro campo de questões, né? E aí eu conversei com o Vilmar, mas nunca tive uma relação de orientação com ele, porque logo depois que eu conversei e a gente disse sim e tal, ele me ligou um dia e disse, vem aqui em casa. Eu fui na casa dele e ele falou, fui convidado pelo Fernando Henrique, vou para Brasília, posso até ficar te orientando, mas vai ser de lá. Eu achei que não valia a pena. E
fiz o distrato e conversei com a Argelina e ela me recebeu super bem e foi uma pessoa que marcou muito a minha trajetória, muito. E aí que você aprendeu ciência política. E a Argelina tinha um conjunto muito importante, tinha uma comunidade, né, de orientandos e pessoas muito próximas dela, que eram muito boas e foi super importante para mim também esse diálogo. Algumas dessas pessoas ficaram minhas amigas e colaboradoras até hoje, como a Marta Hetz, né, que foi orientando a Argelina na mesma época. Um pouquinho mais na frente, um pouquinho antes de mim, mas a Marta ainda estava lá quando eu estava eu conheci a Marta através da Argelina. Aí no meio e aí então eu trabalhava, eu fazia o doutorado, nesse momento me chamaram para ocupar uma vaga de professor visitante na Fiocruz, na ENSP, né? Então eu fiquei 1 ano e meio já tinha acabado os créditos e fiquei 1 ano e meio nessa coisa. Então, eu tive uma experiência de volta ao Rio de Janeiro durante um período curto e ela engatou diretamente com a minha sanduíche. Mas você morou no Rio esse período? Eu cheguei a morar 1 ano no Rio. E flertei com a possibilidade de voltar para o Rio e tal, mas a pessoa que era minha companheira na época não se adaptou direito e tal. E quando acabou a sanduíche, a gente só voltou. Você foi para a Colômbia em 96? 96, 97. 96, tá falando acadêmico. 96, 97. Eu tive uma passagem, primeiro fui para o ICPSR, para Michigan. Durante esse período todo, eu acho que até hoje, na verdade, eu me mantenho um pouco longe da coisa de métodos, né? Eu não meio porque ficou claro para mim que eu rapidamente ia me tornar o cara que era o engenheiro que sabia fazer conta, né? E não era isso que eu queria fazer, senão... Era um curso, treinamento em métodos? É o curso mais importante é o treinamento, é o modelo de summer school, que pega o verão acadêmico, que no caso norte-americano é encaixado com os cursos de métodos nas universidades. Então é um modelo muito antigo já, super estabelecido, que as universidades pagam. Você paga a sua universidade pelo crédito e a universidade compra a vaga para você em Michigan. Então os cursos mais avançados, básicos, são dados na universidade por um professor lá que dá um curso de métodos básicos, mas os cursos de método mesmo, que você vai aprender sobre o método mais avançado que você quer utilizar, você vai para Michigan e fica lá fazendo. E é realmente uma Disneylândia acadêmica dos métodos, né? Uma coisa assim que sei lá, 200 pessoas, 200 alunos, 20 cursos ao mesmo tempo, bibliotecas fantásticas, feiras de livros sensacionais, foi ótimo. Então eu fiquei durante 2 meses lá e depois fui para a Colômbia, para o Departamento de Ciência Política, para ficar com a Ira Katznelson. Foi muito importante na minha formação, na minha trajetória, essa passagem. Eu estava impactado fortemente pelo neonacionalismo, né? Acho que o que me marcou no doutorado foi o encontro do neonacionalismo, a principal coisa que me marcou foi o encontro do neonacionalismo. Um pouco do marxismo analítico também, Elster, Przeworski, mas principalmente do neonacionalismo. E quando eu fui para Sanduíche, eu fui procurando o neonacionalismo. O Ira Katznelson é um dos fundadores, né, do movimento, tem lá um artigo no Bringing the State Back In, e ele era um cara que também tinha uma produção que dialogava com cidade, né? Ele tem um livro, e dialogava com o marxismo num certo momento. Ele tem um livro que se chama Marxism in the City, e ele tem uma produção do começo dos anos 80 falando sobre cidades e urbanização nos Estados Unidos, muito e ligando com a ciência política, né? Formação do sistema partidário, tem um livro famoso, importante, chamado City Trenches, que era super influente e tal. Então eu fui para ficar com ele e acabei encontrando uma outra coisa que eu complementei, digamos assim, essa formação institucionalista até aquele momento, li muito, dialoguei com várias pessoas e tal,
mas encontrei uma outra coisa muito importante que foi que lá em Colômbia, especificamente, estava conectado, que é a sociologia relacional, né? Que tem na análise de redes a sua ferramenta, digamos assim, técnica, mas que é muito mais ampla do que isso, que tinha no Charles Tilly uma das figuras mais importantes, que era um nacionalista, também um fundador do movimento, mas que tinha uma dimensão relacional muito forte e tal. E em Colômbia tinha em Nova York, né? Colômbia, na New School, principalmente Colômbia, na New School tinha o Tilly tinha vindo da New School recentemente. Na New School estava o Mustafa Emirbaier ainda. Eu fiz um curso com o Mustafa, que é um professor de teoria política, na verdade. Ele não faz conta, não faz pesquisa empírica, mas eu fiz um curso com ele de análise de redes, que era ler a literatura recente de análise de redes sobre os mais variados temas. E ele estava interessado em entender as potencialidades para a teoria social dos argumentos e das técnicas que a sociologia relacional estava produzindo. E aí dialogar com as pessoas mais jovens que estavam fazendo doutorado como eu também, Michi, foi muito importante essa trajetória, esse encontro lá. Você fez cursos regulares nesse período? Fiz o curso do Katznelson, fiz um curso urbano, um curso de sociologia urbana do Marcuse, Peter Marcuse, que era um curso, na verdade, que eram conferências, cada semana vinha um cara falar, aproveitando a centralidade de Nova York. E fiz esse curso do Emirbaier e frequentei 2 grupos de estudo. Um grupo de estudo do Tilly, que foi muito importante para mim, se encontrava a cada 15 dias, e um outro grupo na New School sobre coisas mais urbanas. E então, aí, no fundo, assim, a minha tese de doutorado que tem análise de redes como uma das dimensões assim, novidadosas, que foi recebida no Brasil como Quando eu fui para Nova York, eu não fazia a menor ideia do que era uma rede. O meu campo estava feito. Quando eu fui e descobri a análise de redes lá, e descobri a sociologia relacional e tal, eu voltei, isso foi, o Katznelson, começou com o Katznelson, a primeira conversa que eu tive com ele, eu conversei, expliquei o projeto, eu tinha mandado 2 páginas em inglês do projeto, de resumo, e ele tinha me aceito e tal, mas a primeira conversa que a gente teve, eu contei mais longamente a pesquisa, ele disse, você sabe o que é análise de redes? Eu disse, não faço a menor ideia, então você vai saber. Aí me deu uma lista de pessoas que era para eu procurar, e então quando eu voltei para o Brasil, eu refiz uma parte do campo para poder incorporar redes. E a Argelina aceitou bem essa sua... A Argelina aceitou, exatamente. Aceitou, assim, não faço ideia o que é isso, mas parece fazer sentido na tradição generosa intelectual dela, fazia sentido para o argumento e tal, vamos ver o que você consegue fazer com isso. E acabou virando a tese, né? Agora, o teu campo empírico continuava sendo Rio de Janeiro. Mesmo a experiência de São Paulo não tinha feito mudar de Não, cidade, porque tinha uma... Primeiro, assim, dos 4 anos de doutorado, eu fiquei quase um ano fora, fiquei quase um ano no Rio de Janeiro, e teve um ano de crédito que era entre São Paulo e Campinas. Assim, eu não tinha uma vivência de pesquisa. No fundo, na verdade, isso é uma coisa interessante, que eu nem lembrava. A tese originalmente era uma comparação da SEDAI com a SADESP. Só que a parte da SEDAI foi ficando cada vez maior, se tornou completamente impossível estudar o outro caso, e eu fiquei e depois virou um livro de 340 páginas só sobre um dos 2 casos. Mas eu... É comum acontecer. O orientador você deve ver isso, né? Começa um projeto comparativo e acaba... Você vai dando linha para o aluno, mas vai dizendo, então eu estava absolutamente integrado em São Paulo, né? Mas eu não tinha São Paulo como objeto. Quando eu acabei o doutorado, a Argelina me convidou para apresentar um projeto de pós-doc no SEBRAP, no grupo dela, que era um projeto temático, né? Que era o projeto temático que acabou virando essa linha toda de estudos legislativos e tal. Programa de formação de quadros que oferecia bolsas de pós-doutorado. Não. Na verdade, nessa época nem tinha bolsa de pós-doutorado no programa de formação de quadros. O programa de formação de quadros era ainda para mestrandos e doutorandos. Depois é que ele virou pós-doc.
Foi o último formato dele, né? Foi essa coisa do pós-doc. Não, ela me chamou, você não quer apresentar um projeto? Apresenta um projeto, a gente pede uma bolsa para a FAPESP com o seu projeto, ligado ao meu temático. E aí, e foi aí que eu entrei no SEBRAP. E aí o projeto já era um projeto sobre São Paulo, né? A minha ideia era comparar, produzir um outro estudo sobre intermediação de interesses, redes, empreiteiras e produção do espaço com uma outra burocracia, com uma agência estatal organizada institucionalmente de outra forma, porque eu tinha estudado no doutorado uma empresa pública, então estudar uma secretaria da administração direta, que não tem padrão de carreira, que os engenheiros saem e voltam, as pessoas transitam para lá e para cá e tal, e num outro nível de governo, não mais no estado, mas agora no município e numa outra cidade, não no Rio, mas em São Paulo. E a comparação dos dois padrões depois foi muito importante para mim, assim, eu acho que... e aí eu fiz essa pesquisa, foi a minha introdução no SEBRAP. Um ano depois, eu fiquei 2 anos e meio com essa bolsa. Uns, sei lá, 8 meses depois, 10 meses depois, a Maria Hermínia me convidou para dar um curso, oferecer um curso na USP gratuitamente, digamos assim, como parte uma parte extra da minha bolsa, né? Se eu não queria ir lá e dar um curso. E para mim, fez essa mesma oferta para mim e para a Vera Chatan. E nós fizemos uma associação e apresentamos um curso sobre políticas sociais. Demos um curso na graduação, uma optativa na graduação de políticas sociais. Agora, em termos disciplinares, nessa época você começa a participar da BCP também. Isso. Você já tinha migrado de vez de Malicuia para a ciência política, já se considerava? Eu já estava trabalhando, eu participava intensamente da Unpox nas suas diversas... O doutorado no Unicamp era ciências sociais, né? Isso. Geral, embora, claro, essas pessoas com as suas especializações. Isso. Aí eu participava da Unpox, aí o ABCP, dentro da Unpox, o GT de Políticas Públicas teve um momento em que ele desapareceu. Esse foi o momento em que eu estava no doutorado. Então, eu estava no doutorado no momento em que foram duas renovações de GT que as pessoas que apresentaram o projeto foram derrotadas. Então, a gente ficou sem um GT de políticas públicas. Então, as primeiras vezes que eu apresentei na Unpox eram em outros GTs. E quando a BCP foi reorganizada, eu, tinha uma relação muito próxima com a Argelina. Passei a ter uma relação próxima com o Fernando Limonge, que também era do grupo lá do SEBRAP e tal. E comecei a participar dos encontros da BCP, apresentando trabalho e tal. Um pouco mais para frente me convidaram para ser secretário adjunto numa chapa, digamos assim, numa diretoria que era do Glaucio Soares com a Sônia Drive. Eu era adjunto da Sônia Drive. E eu já não sei se eu me considerava cientista político, não sei, mas, enfim, eu já estava... Esses nomes para mim nunca fizeram muito... Eu nunca me incomodei com essas identidades dessa forma, né? Já fazia sentido para mim participar da BCP de maneira plena, já tinha interlocuções com pessoas na BCP, com a Celina, a Celina Souza, que era a coordenadora da área temática na BCP na época, com a Marta, com diversas outras pessoas que transitavam por lá, né? Aí logo depois eu e a Marta, nessa linha das coisas mais da comunidade, eu e a Marta fizemos uma proposta de GT, né? E que foi aprovado, na Unpox, que foi aprovado. E eu acho que a partir daí, e é super importante, eu entendo, para a recomposição, num outro patamar dessa área de políticas públicas no Brasil, uma associação que é uma certa geração de pesquisadores que propôs no GT de Políticas Públicas da Unpox, tinha relações com a área temática de políticas públicas na BCP e passou a fazer uma gestão compartilhada desses dois espaços
usando diferenciadamente os dois, a Ampox com muito menos vagas, né, para apresentar, e a BCP com muito mais, mas sempre fazendo uma composição temática, de geração, de idade, estabelecendo regras mínimas de rodízio. Então, já há muito tempo a gente não pode, os fundadores só podem apresentar projeto ou trabalho ano sim, ano não, para não ter essa... que foi assim, eu acho que... E foi adensando, né? Que é um grupo que envolve pessoas de Minas Gerais, o Carlos Aurélio Pimenta de Faria, até o Minicucci, a Sandra Gomes, que está hoje no Rio Grande do Norte, a Celina, o Washington Bonfim, do Piauí, a Soraya Cortes, do Rio Grande do Sul, que tinha o Gilberto Rockman, da Fiocruz. Então tínhamos digamos assim, um trânsito aí que foi um pouco consolidando essa área. Eu acho que ela mudou de patamar com Aí a gente fez uma série de livros com os trabalhos dos encontros, livros mais teóricos, organizando livros mais teóricos, mesas redondas, foi uma coisa... só isso é um adendo à minha... Agora, só uma curiosidade, que algumas pessoas que eu tenho falado recentemente têm a impressão de que o fortalecimento das associações específicas das áreas, a BCP, Relações Internacionais também criou uma, né? Quer dizer, a ABA e a SBS são mais antigas, mas estão muito atuantes, e de certa forma esvaziaram a Ampox. A Ampox foi muito importante numa área em que essas associações específicas eram mais precárias ou não existiam direito. A BCP foi recriada, né? E que hoje em dia você não vê grandes discussões, grandes nomes na Ampox, eu vê mais, né? Não sei se a tua impressão participando dos dois... eu acho que na área de ciência de políticas públicas isso eu acho que não é verdade, né? A gente conseguiu manter as duas, tem uma especialização funcional, digamos assim, na comunidade para cada uma delas. Tem um debate que é mais, na Ampox acontecem debates mais interdisciplinares, nas duas a gente manteve, eu digo a gente porque teve eu ocupei a coordenação do grupo da Ampox depois da área temática da BCP lá atrás, né? E depois, todas essas outras pessoas foram ocupando e hoje a gente tem uma geração bem mais nova que está assumindo isso. A Renata Bichira, a Gabriela Lota, a Sandra Gomes estão assumindo essas coordenações. Mas tem uma discussão colegiada no próprio GT, nessas próprias esferas, que foi coordenando, digamos assim, essas duas coisas. A Ampox com uma coisa mais aberta em termos disciplinares, com um diálogo mais com a participação de economistas, com a Helena Lavinas, muitos sociólogos, pessoas da área de arquitetura, Raquel Roni, que já apresentou o trabalho, e na BCP uma discussão mais disciplinar propriamente, que fala mais para a discussão sobre partidos, dialoga mais para dentro da disciplina, digamos assim. Eu não acho que tem um esvaziamento, não. No caso eu acho que a área de RI sofreu fortemente isso, né? Mas eu não acho que na área não sei se de ciência política, de políticas públicas. Né? Uma outra questão também, aqui mais geral, você mencionou aqui no início da tua trajetória, essa militância política foi muito importante para ir para Angra, para vir para São Paulo. E depois disso, quer dizer, você fazendo doutorado, SEBRAP, como é que ficou? O PT chegou ao poder depois tentando na USP, né? Nesse período aí de 10 anos ou mais, como é que ficou? Então, eu tenho a gente parou a minha trajetória imediatamente quando eu entrei no SEBRAP, né? Logo que a gente entrou no SEBRAP, o SEBRAP coletivamente decidiu fazer uma proposta para a FAPESP, para a criação de um centro novo, que é o Centro de Estudos da Metrópole, respondendo a um edital dos CEPIDs. E esse processo foi bem sucedido. Eu era um jovem doutor, né? Na época, tinha 2 anos de doutorado. Comecei a trabalhar lá, a Argelina virou, por razões diversas, ela virou 1 ano, depois ela virou a coordenadora do centro. E uns 2 anos depois disso eu virei o coordenador de pesquisas e sucedi a Argelina depois de 4 anos e meio, né? Como diretor. E o SEM, o tempo inteiro, teve uma dimensão muito forte de diálogo com as políticas públicas. Então, a minha produção acadêmica foi toda orientada para dentro do SEM,
inclusive agendas de pesquisa que eu não estava muito conectado na época do doutorado, eu voltei a elas com uma coisa da segregação, por razões mais institucionais do que outras, e fiz um monte de coisa nessa área e tal, porque era meio, o centro estava lá, tinha um monte de gente, tinha discussões interessantes, tinha dados, tinha gente para trabalhar e vamos tocar essas agendas. Então, o CEM, como todos os CEPIDs, ele tem transferência, difusão e pesquisa. E na área de transferência, a gente organizou a área de transferência para produzir estudos, produzir bases de dados georreferenciadas principalmente, mas não só disponibilizadas gratuitamente para o mundo acadêmico e para o poder público, e produzir pesquisas aplicadas a políticas públicas para o poder público. Então, isso meio, e aí dentro do CEM, através do CEM, eu trabalhei ao longo dos últimos 15 anos em, sei lá, o CEM fez 36 projetos com o poder público nesse período, nesses 15 anos. Eu devo ter trabalhado em 32, 33 e devo ter coordenado 28 ou 27 desses projetos. Então, essa demanda, digamos assim, pessoal de intervenção nas políticas, para mim, sempre está presente e eu tenho muito interesse nela. Eu não tinha... O momento em que lá atrás, foi claro para mim que eu não queria trabalhar no jogo político. Né? Meu negócio não era fazer política. Você tinha terminado já? Ou... militância partidária, eu permaneci muito distante dela, digamos assim. Né? Tenho relações com pessoas não só do partido, mas também de outros partidos que trabalham no campo de políticas que eu trabalho. E eu entendo essa militância temática, digamos assim, com militância política, no sentido de que você não defende políticas para a favela por razões técnicas, são técnico-políticas, né? Você tem um projeto político por trás, tem uma forma, tem ideias, tem horizontes normativos que estão informando aquilo e tal. E, por outro lado, você está intervindo numa coisa que produz redistribuição, etc. Então, tem uma escolha política implícita aí, mas, digamos assim, o jogo, participar do jogo político e ficar o tempo inteiro não era uma coisa que me agradava, não me agrada até hoje, não tenho a menor vontade de voltar para esse tipo de atividade, mas interferir nas políticas públicas e interferir no modo como os governos fazem políticas, uma coisa que está no meu horizonte, sempre teve, e que o CEM ocupou. Então, por um lado, nunca me interessou voltar para o governo, porque eu teria que participar muito mais dos jogos políticos do que eu estou afim. E, por outro lado, eu tinha a possibilidade, então, agora, por exemplo, nesse momento, a gente está fazendo 2 trabalhos para a Prefeitura de São Paulo, um para avaliação de um programa de primeira infância e o outro para geração de informações sobre precariedade habitacional para o plano habitacional do município, que vai ser enviado para a Câmara. 2 anos atrás, a gente ajudou a revisão do plano diretor e a produção das análises para rever o plano diretor. Então, eu estou super envolvido com políticas públicas, digamos assim, e e eu entendo que isso tem uma dimensão política, mas eu nunca quis mais voltar para administrações. Agora, esse momento que você está contando ainda no SEBRAP, né, no Centro da Metrópole, você vira professor também da USP. Em 2002 eu fiz um concurso e passei a ser professor da USP. 2000 o CEM foi criado, em 2002 a USP, virei professor da USP. E 2001, né? 2002 2001 fiz o concurso, 2002 eu me efetivei em março. E em termos institucionais, a partir daí tem sido isso, né? Nos últimos 15 anos foi o CEM e a USP e essas dimensões aí institucionais da comunidade, digamos assim. A partir do momento o período em que eu fui diretor do CEM, a FAPESP sempre colocou muita pressão para a internacionalização dos CEPIDs. Então, especialmente durante o período que eu fui diretor, eu fiz um esforço muito grande. Os inglês também tem que fazer. Os relatórios são todos em inglês, os avaliadores são mesmo os brasileiros, avaliação em inglês mesmo para os brasileiros.
Então, tem sempre brasileiros no comitê que avalia, mas é tudo em inglês. E isso foi muito importante, acho, para o SEM, para empurrar o SEM para uma estratégia que olhasse para os grandes debates, né? Para os debates que estão acontecendo em outros lugares e não só para o nosso debate doméstico. E a gente... no bojo desse processo, eu também um pouco internacionalizei a minha participação na comunidade. Então, eu testei vários lugares, acabei descobrindo que a sociologia urbana é o lugar onde a discussão sobre política urbana está incluída, por estranho que pareça. Então, a discussão, no âmbito internacional, a discussão de política das cidades está muito mais na sociologia do que na ciência política. A ISA, você descobriu nesse momento. Quando é que você participou do primeiro congresso? Acho que foi 2005. 2005, Paris. A minha entrada na ISA é pelo RC 21, né? Pelo Research Committee 21, que é de Sociologia Urbana e Regional, que é o segundo maior da ISA e que consegue manter, a gente está quase com 1.950 associados. Então, consegue manter encontros anuais. Então, tem um encontro a cada 4 anos, aí depois passou a ter o fórum de sociologia no meio do caminho. Mas o fórum de sociologia, por exemplo, a gente não participa mais, porque o nosso negócio é grande demais para caber no formato do fórum. Então, esse agora em Viena a gente está fazendo um no México agora, que é nosso, com 300 pessoas. Né? Porque se você vai para dentro do fórum, você tem que comprimir o seu encontro para caber em quase 50. E para nós é um problema grande, porque a gente tem o nosso encontro no passado, ainda mais quando é na Europa. O nosso encontro no ano passado foi em Urbino, na Itália, teve quase 500 papers. Daqui a pouco foi uma associação à parte. Então é um negócio grande mesmo. Não pensam nisso? Não. Associação. Não. E a ISA que não nos escute. Eu queria fazer agora uma pergunta. Você entrou na USP, na sua aula em 2002, né? Já na ciência política. Você já tinha dado aula em alguns momentos, mas professor, colaborador, visitante e tal. Você passou a professor efetivo. Como é que é esse mundo, né, de dar aula na graduação, primeiro, né, depois na pós, a tua experiência muito de pesquisa? Na verdade, não. Participação em projetos? Não. Na verdade, eu dei aula muitas vezes, mas sempre em lugares muito periféricos, então acaba que na trajetória você não reforça, a gente não reforça isso. Mas eu dei aula em diversas, de forma, digamos assim, em cursos mais técnicos, já no final, depois que eu saí da graduação, já comecei a dar aula. Aí depois da Fiocruz, eu fui professor visitante e dei aula durante 1 ano e meio na residência e no curso básico de saúde pública. Depois, durante o mestrado ainda, eu dei um curso na arquitetura, lá que era uma parte de e eu era professor, tinha uma outra pessoa que era responsável, mas eu que dei aula o curso inteiro, de planejamento. Depois, quando eu acabei o meu mestrado, e tinha aquela dúvida, o que eu ia fazer da vida, se eu ia para a academia ou não ia para a academia e tal, eu comecei a dar aula na São Judas. Eu dei aula de 2 anos e meio na São Judas, na graduação. Em planejamento. E depois eu dei aula na PUC de Campinas, quando eu acabei o doutorado, antes de entrar na USP. Eu parei de dar aula para entrar quando eu entrei na USP. Então eu tinha uma experiência didática razoável de graduação e digamos assim, graduações mais difíceis, né? Porque eram de outras disciplinas, eram de cursos à noite, às vezes, cursos com... Recolocando a questão, experiências de dar aula mais em cursos mais técnicos ou de outras disciplinas, agora não, você está mais clássico, né, de formação mais geral. Como é que foi essa experiência nova? Eu não a senti como uma experiência nova. Eu diria que foi fácil e prazeroso. Tanto a experiência da graduação quanto da pós. Né? Eu continuei dando aula quando eu virei professor da USP,
continuei dando aula de optativas, eu acho que durante 2 anos. Aí depois eu fui para pós e para básicas da graduação. Comecei a dar aula de Política 1, dei aula de Política 1 várias vezes. Eu gosto muito, na verdade, de dar aula na graduação. E gosto mais ainda de dar aula com os alunos mais recém-saídos do ensino médio. E também tem uma experiência na pós muito... Assim, para mim, dar aula é uma coisa meio... Nunca sofri para isso, né? E eu acho que o ambiente intelectual que a USP me providenciou, o departamento me deu, que é esse novo ambiente, né, que eu me referi anteriormente, que não é mais marcado, que é reestruturado, digamos assim, por uma nova geração e tal, ele me deixou fazer as coisas que eu achava que devia. Então, eu dei aula com uma certa liberdade de abordar os temas próximos aos meus temas de pesquisa, reforçar a discussão sobre o urbano, que hoje eu sou a única pessoa no departamento que é realmente uma pessoa mais urbana no departamento de ciência política. O Adriano Lavalli tem uma conexão, um diálogo com isso, a Marta tem uma certa conexão, mas eu realmente sou a única pessoa. Quando eu entrei lá, o Lúcio Covarica ainda era ativo, ainda estava ativo, então tinha uma presença dele. Quando ele se aposentou, eu passei a ser a única pessoa, então eu passei a ocupar esse lugar da pessoa que discute questões relacionadas com cidade. Mas aí na sociologia e na antropologia? Na sociologia e na antropologia tem pessoas, né? E continua tendo. Antropologia urbana, tem o NAU, tem o pessoal na sociologia tem o pessoal que discute violência, informalidade, Vera da Silva Teles, um grupo grande de discussão sobre violência. Violência é um grande tema, né? Lá na USP. Um grupo muito importante. Né? Do Neve. E a gente... na antropologia tem o NAU e todas as discussões quando eu entrei só o Manhane, mas posteriormente também o Heitor e agora a Silvana. Né? Mas dentro do meu departamento não tinha muita gente, então tinha outros diálogos, evidentemente, com a área de políticas, né? E com a discussão de política em geral, brasileira, comparada e tal. Mas sempre foi uma coisa tranquila. Bom, a tua produção passa a ser sobre São Paulo, né? Mudou-se de cidade não só como experiência de vida, mas como experiência objeto acadêmico também, né? Eu acho muito difícil falar sobre... Eu fiz algumas coisas depois de estar aqui, comparativas, incluindo o Rio de Janeiro, mas acho muito difícil, pensando... ao longo são pouquíssimos os trabalhos mais de vulto que eu fiz que não envolveram estudos de casos densos, né? E é muito difícil fazer esse tipo de coisa sem que você esteja realmente conectado com o objeto. Então, eu vou ao Rio com frequência, quando eu vou ao Rio eu tento acompanhar os debates na literatura, né, que está sendo publicados e tal, mas tento também andar pela cidade, em todos os lugares, fazer as coisas e tal. Agora recentemente fui ao Rio no começo do ano, fiquei lá andando pelo Porto Maravilha de cima e embaixo, todos os lugares a pé, para lá, para cá, para entender o que está acontecendo e tal. Mas é diferente se você não está realmente acompanhando o objeto, devotado a discutir. Então, Produção acadêmica sobre o Rio de Janeiro, você não consegue acompanhar? Não, acompanho, mas eu acho que é diferente, eu acho difícil ser um visitante, assim, um visitante intelectual. Do jeito que eu produzo, é difícil fazer esse exercício de... Você ainda tem família no Rio? Tem. Eu vou com frequência ao Rio. E gosto muito do Rio. Eu me lembro que, uma época, né, o orientador era um antropólogo urbano, né, Roberto Beck, e tinha uns textos na época, não dele só, mas que discutiam se era fazer antropologia da cidade ou na cidade, quer dizer, mudando aqui para o estudo. Né? O que é que a cidade em si muda, ou se você está trabalhando com um arcabouço teórico e aplicando numa cidade? Exatamente. Esse é o meu tema atual, na verdade. Meu tema atual, que eu acho que
que nos últimos 3, 4 anos, depois que eu saí da direção do CEM, eu estava trabalhando com um projeto sobre redes sociais e pobreza. Esse projeto acabou, a gente tinha um grupo relativamente grande de pesquisa, a gente fez várias publicações, livros e tal. Tem um livro em inglês, tem 2 livros em português, tem uma série de artigos, mas para mim essa agenda tinha secado intelectualmente e eu retornei para a discussão anterior sobre políticas no urbano na época e comecei uma interlocução internacional, principalmente com o Patrick Legalé da Cienspo, e a partir das conversas com ele, também com colegas da UCL de Londres, do México, do Colégio México de Milão, Bicocca. A gente montou uma rede de discussão de um projeto que funciona como uma rede aberta sobre governança em grandes cidades. E a questão é exatamente essa aí que você tocou, assim, por um lado, porque eu sempre tive, trabalhando com políticas públicas, eu sempre tive fazendo um esforço para incorporar os não estatais dentro da análise das políticas, né? Pensar a análise de políticas como uma coisa descentrada do governo propriamente, das agências de governo, incluindo, evidentemente, as agências de governo, e centradas, tendo essas agências lá no centro, que no caso brasileiro, sobretudo, é muito importante, mas incluindo outros atores, né? E aí ficou mais claro que a construção de um avanço teórico pressupõe a gente incorporar esses outros agentes não estatais e tal, incorporar casos diferentes, então fazer comparação sul-norte e não só comparação sul-sul, tentar entender, nas palavras do Patrick Legalé, não só passar para além da pergunta who governs, mas entender quem governa o quê, quem governa o que o Estado não governa, né? Como é que são essas interpenetrações desses padrões de governos, de coisas. Isso envolve o legal, o ilegal, o formal, o informal. E isso aponta, teoricamente, assim, a ambição maior seria conseguir estruturar um conjunto de elementos que caracterizem a política do urbano e não a política no urbano, e as políticas do urbano e não no urbano. Entendendo o que é específico da cidade, o que é específico o que essa política tem de específico pela relação especial que ela tem, particular, peculiar que ela tem com o espaço, né? Com os padrões de contiguidade, localização, distância, com os fluxos, com os trajetos, e com a forma como as pessoas, evidentemente, simbolizam isso, percebem o espaço, pensam o espaço, as suas atividades, seus trajetos. E esse é o meu projeto de pesquisa presente, que tem um grupo que eu tenho a sorte de ter tanto esse pessoal, essa interlocução internacional forte, que acontece dentro da ISA, do RC21 também, mas é acadêmica. A gente lá no México vai ter uma reunião antes do congresso do nosso projeto, mas e eu fiz um seminário internacional grande aqui com eles, agora em abril, mas tenho sorte também de ter um conjunto de alunos, uma geração de alunos muito boa, trabalhando sobre esses temas e sobre políticas. Então, a gente fez um livro sobre São Paulo, sobre as transformações de São Paulo nas últimas 2 décadas, lançou em 2015, ele saiu agora em inglês pela Routledge, acabou de sair em junho. São Paulo, século XXI. E o livro em inglês é diferente, né? Porque o padrão editorial deles é muito mais exigente, e então a gente teve teve um editor que fez um monte de sugestões mesmo de inclusão de capítulos, de exclusão de capítulos. Eu tive que escrever 3 capítulos a mais, e tiramos 3 e botamos outros 3, enxugamos isso, enxugamos aquilo. Ficou bacana, e a gente está montando um outro livro agora, que é um par dele, que é sobre políticas públicas em São Paulo, né? Esse é um livro mais socioeconômico, espacial, e o outro vai ser mais de política pública mesmo. Quando a gente escreveu esse livro, a gente tinha já a ideia de escrever o outro, então a gente deixou de fora de propósito questões mais centradas em política pública, e agora vai ser um livro sobre políticas públicas em São Paulo. Agora, a tese de doutorado, que foi sobre o Rio, né? Você publicou em Rio? Publiquei. É um livro de 2000. Que eu não vou saber o nome de cor, mas enfim. E depois o pós-doc virou um outro livro, que é um livro de 2003, que é o livro sobre São Paulo. Que é...
Os dois são redes sociais, o segundo é atores políticos, redes sociais, atores políticos e governo na cidade de São Paulo, uma coisa assim. E o primeiro é redes sociais, Estado e redes sociais no Brasil, com um subtítulo relacionado com desigualdades e saneamento. Uma dúvida, na tua experiência como professor na graduação, na pós, mas na graduação, principalmente, os alunos se interessam por pesquisa aplicada ou não? Ou isso é em outros blocos? Tem muito aluno, né? Então é bem heterogêneo o grupo, né? Tem alunos que se interessam tem um conjunto de alunos que evidentemente já desde o começo se interessam por uma coisa acadêmica, por uma trajetória acadêmica. Tem um conjunto de alunos que já está trabalhando, no nosso caso lá na USP, já está trabalhando em administrações públicas, funcionário público, sobretudo à noite, o pessoal que trabalha à noite. Então já tem um interesse muito grande na coisa da aplicação e tem um conjunto de alunos que realmente não sabe o que fazer com aquilo, né? Mas tem bons diálogos, tanto na coisa aplicada quanto na coisa mais teórica. Talvez uma última coisa que talvez tenha sentido destacar que conecta várias dessas coisas é que no meio na minha experiência recente dos últimos 10 anos, um certo momento, quando eu saí da direção do SEM, na verdade, o departamento junto com o IRI da USP e a IPSA estava formando uma Summer School de métodos e criando a primeira Summer School da IPSA, da International Political Science Association, no Sul, como um piloto, na verdade, de uma rede que eles queriam criar, que efetivamente foi criada posteriormente, e a gente foi a primeira, e ela foi, no caso da USP, foi criada a pessoa que coordenou isso foi o Matthew Taylor, um colega lá do departamento, que depois, infelizmente, voltou para os Estados Unidos, e quando ele voltou, eu assumi a coordenação da Summer School. Então, fui a coordenador da Summer School durante alguns anos. E como funcionou? Conseguiu atrair gente? E é uma experiência bem interessante, eu acho, bem importante. A gente passou de um modelo, durante esse período que eu fiquei, a gente profissionalizou a Summer School, digamos assim, porque ela passou de uma coisa com muito poucos alunos e com uma estrutura bem improvisada, e também poucos recursos, né? A gente conseguiu recursos e foi estruturando uma coisa para aumentá-la. Então ela passou de 60 para 220 alunos. E de 6 cursos para 12. Então hoje ela funciona com 3 semanas, antes funcionava com 2, agora ela funciona com 3 semanas regularmente, a 7ª versão vai ser em fevereiro. Ela fica institucionalmente ligada ao Censo José Metrópole? Não, ela é ligada ao Departamento de Ciência Política e ao IRI. Política mesmo. Ela é coordenada hoje por 2 colegas do departamento, pela Lorena Barberi e pelo Glauco Pérez, e por 2 colegas do IRI, a Dani Schettini e a Adriana Schor. E aí a IPSA, isso foi uma primeira de uma estratégia, que a IPSA mantém 2 escolas de métodos antigas, uma em Ljubljana, na Eslovênia, e uma em Essex, na Inglaterra. E eles tinham um projeto de fazer uma rede no sul global para expandir o uso de métodos então eles fizeram em São Paulo a primeira, e no segundo ano, um ano depois, quando era o nosso segundo ano, eles abriram uma na África do Sul, em Stellenbosch. No nosso terceiro ano, eles abriram uma em Singapura, e agora eles fizeram uma em Ankara, na Turquia. E aí eles cobrem mais ou menos estão implantando uma no México também. Então cobrem uma certa diversidade geográfica. Você participa da IPSA também? Então, eu só participo... Não, muito pouco. Muito pouco. A minha participação... Eu fui a 2 IPSAs ao longo de 2 congressos ao longo da minha vida toda. Eu acho que os meus assuntos têm muito pouca repercussão dentro da IPSA. A discussão urbana é muito pouco presente dentro da IPSA. Por isso que eu coloquei todas as minhas energias na ISA. A minha participação na IPSA diz respeito à coisa da Summer School, principalmente. Mas no Brasil, na BCP, você vê mais espaço? Vejo. Acho que a BCP, dentro da área de políticas públicas, né? Políticas públicas.
como uma sub-área dentro de políticas públicas, o que não é necessariamente correto em termos temáticos. Tem coisas que não são políticas públicas, mas é, digamos assim, acolhida dentro. A gente não tem uma área de política e política do urbano. Talvez que a gente não tenha isso ainda, né? Pode ser que no futuro passe a ter. É ótimo. Bom, você já falou do teu projeto atual. Eu tinha mais uma pergunta, na verdade, curiosidade que eu faço para quase todos os entrevistados. Se você tivesse que destacar um livro que, sei lá, te marcou assim, na tua trajetória, seja lá em que momento que foi especialmente marcante, qual seria? Bringing the Stake Back In? Quando que você leu? 92, talvez, 91. Por que ele te marcou? Porque eu acho que, pelas razões que eu tinha já descrito, tanto a minha trajetória, a minha formação no IPUR foi muito sólida na discussão da sociologia, mas foi ausente na discussão sobre políticas públicas e Estado. No desenvolvimento do meu mestrado, eu senti a necessidade de ferramentas analíticas e teóricas para discutir Estado, para entender a permanência das instituições, para entender o que explicava as dinâmicas políticas internas ao Estado e tal. E depois a minha passagem no poder público só reafirmou isso, de que aquilo lá era super cheio de vida e super cheio de padrões e processos complexos de disputa política interna e tal, mas que eram organizados de alguma forma. Então, quando eu digamos assim, encontrei o neonacionalismo, ele veio responder uma série de questões que estavam presentes tanto nas minhas inquietações acadêmicas na época, jovens inquietações acadêmicas lá no mestrando, saindo do mestrado, quanto de gente que estava trabalhando no poder público e não estava um pouco trabalhando no poder público e dialogando diretamente com assuntos burocráticos, com a estrutura do Estado, com os procedimentos, com a importância dos procedimentos, a importância das instituições em geral, e tinha sido informado, teoricamente, por um paradigma que dizia que aquilo não era importante. Bom, muito bem, muito obrigado pela Obrigado a você. entrevista.